Oi gente, eu sou a Maria do segundo C e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um dos maiores desastres ambientais ocorridos no Golfo do México devido ao derramamento de petróleo. No ano de 2010, uma plataforma de petróleo, a Deepwater Horizon, explodiu, deixando mais de 11 mortos e 17 feridos. Sem sombra de dúvidas, esse derramamento afetou a fauna e a flora daquele lugar. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. As investigações para descobrir a causa do problema da explosão duraram 6 meses e descobriu-se que a BP, que era a empresa, cometeu inúmeros erros. Tanto é que a BP e outras empresas foram acusadas de aumentarem os riscos da explosão com falha nos sistemas, utilização de ferramenta na contenção de poço e pressão e falhas em ver o início do problema e não agir. Eu vou falar de algumas consequências para o ser humano. Primeiro, vou citar novamente que 11 pessoas morreram, 17 ficaram feridas, além de ter afetado os moradores da região, que já é algo horrível. Também vou falar que o petróleo em contato com a fauna e a flora é muito prejudicial para a vida do ser humano, instantaneamente e a longo prazo. Outra coisa ruim é que a água potável não é potável se ela estiver contaminada com petróleo, então isso é outra coisa muito ruim. Todos esses fatores somados, além dos fatores que afetam o meio ambiente, são coisas que prejudicam a vida, e não só a vida, mas a qualidade de vida do ser humano. Bom, como já foi dito anteriormente, o derramamento de petróleo no Golfo do México foi um dos maiores desastres ambientais. E isso, obviamente, trouxe sérias consequências para o meio ambiente, visto que milhões de peixes, aves, mamíferos aquáticos acabaram morrendo. Além disso, até hoje, existe muita substância lá. Parte dessas substâncias acabaram sendo transformadas em um tipo de gosma insolúvel, que permanece lá, impactando tanto a fauna e a flora dos mares. Em relação aos processos judiciais dessa empresa, ela teve que responder ao governo federal, que o acusou de regulamentos ruins dessa plataforma, gastando mais de 20 bilhões de dólares em relação a isso. Eles tiveram que arcar com as consequências da limpeza do mar, tiveram que arcar com as consequências das famílias que foram prejudicadas, pois eles prejudicaram 5 estados, e ainda o governo federal os acusaram em relação à lei das águas limpas, né? Claro, porque as águas deviam ser limpas. Ainda, 4 funcionários foram denunciados pelo Departamento de Justiça. 2 deles estavam supervisionando a plataforma, um era o engenheiro e o outro era o vice-presidente, o ex-vice-presidente, que estava acusado de mentir em relação às regulamentações. E o que foi acontecido com eles? Nada, todos foram absolvidos, então não se existe responsável pela essa tragédia. E para finalizar, eu gostaria de reforçar que as atividades econômicas daquela região ainda não foram restauradas. As atividades políticas, as quais eram muito conhecidas, permanecem inativadas devido ao derramamento de petróleo. Então, como a nossa amiga Ana Júlia havia falado, as atividades jurídicas ainda não foram resolvidas. Então, sim, é necessário que esses processos sejam resolvidos e haja justiça. Obrigada pela atenção.